Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que ele pusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. E os discípulos, porém, a repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não tirais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de ter imposto as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Paulo. Glória. Amém. Né? Irmãos e irmãs, hoje é o dia de São Maximiliano Kolbe, né? E vamos fazer aqui uma breve leitura sobre a vida dele e depois uma pequena reflexão, né? Do Evangelho, né? De que hoje foi falado sobre as criancinhas, né? Quem não recebe o reino dos céus como uma criancinha, né? Não é digno dela. Santo do dia, né? Hoje é Maximiliano Maria Kolbe. Ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1894, né? Na Polônia, né? Como o Papa João Paulo II. E foi batizado com o nome de Raimundo. Sua família era pobre, de humildes operários, mas muito rica religiosamente, né? Ele ingressou no seminário franciscano, na Ordem dos Frades Menores, conventuais aos 13 anos de idade, né? Você que pode estar assistindo essa live ou participando, né? Olha, com 13 anos, São Maximiliano ele entrou no convento dos Frades Menores. Logo, ele demonstrando a sua verdadeira vocação religiosa, né? Então, desde de jovem ele já percebia isso. No colégio, ele foi um estudante brilhante e atuante, né? Na época, ele manifestou um zelo e um amor a Maria, fundando o apostolado mariano, Milícia da Imaculada. Como eu estava conversando com o padre Mateus antes, né, ele comentou. Né, Maximiliano Maria veio da devoção a ele a Maria, né, que ele colocou no próprio nome. E aqui vai dizer aqui, ó, concluindo os estudos em Roma, ele foi ordenado sacerdote em 1918 e tomou o nome de Maximiliano Maria. E retornando para sua pátria, ele lecionou no seminário franciscano de Cracóvia. Agora vai falar um pouco sobre o carisma dele, né? O carisma do apostolado de Padre Kolbe foi marcado pelo amor íntimo a Maria, né? Para quem não sabe, apostolado é um meio de como você serve a Deus, né? Por exemplo, esses dias a gente celebrou Santa Irmã Dulce. O apostolado dela foi de cura pelos doentes e pelos pobres, né? E agora o São Maximiliano Kolbe, né? O apostolado com a devoção à Virgem Maria e também pelo ensino, né? E pela palavra, marcado pelo amor infinito a Maria e pela palavra, imprensa e falada, né? Como hoje nós estamos aqui falando pelas redes sociais, né? No tempo, com certeza. Se São Maximiliano Kolbe fosse desse tempo, com certeza ele estaria usando as mídias, né, de internet para evangelizar. Mas naquele tempo ele usava a mídia impressa, né? E também falava, né? Em 1922, com poucos recursos financeiros, instalou uma tipografia católica, onde editou uma revista mariana. Então, olha só, hoje, né, o São Maximiliano Kolbe ele mostra o exemplo de usar os meios de mídias sociais para a evangelização, né? Ninguém disse que o escrito é só para o mundo, né? O Jesus, né, ele deve ser anunciado, né? Hoje em dia a gente deixa, né, as músicas, né, as rádios, os vídeos, as TV para o mundo porque a gente parece que acostumou, né? Ah, é desse jeito mesmo, a música é assim mesmo. Muito pelo contrário, né? O mundo inteiro foi criado para Deus, para a beleza e para a santidade, né? Então é um desafio hoje os cristãos, né? Até por meio desse apostolado, você que está vendo, né? É um chamado a anunciar Jesus Cristo no meio dos jogos, sim, porque a santidade não tem lugar, ou pelo contrário, todos os lugares são lugares da santidade.
o São Maximiliano Kolbe fez uma revista mariana, um dia semanal, uma revista mariana infantil, uma revista mariana em latim e sacerdotes. Então, a gente que é da evangelização virtual, a gente acho que precisa pedir intercessão de São Maximiliano Kolbe. E o número das tiragens dessas edições está surpreendente, então vendia muito. Mas ele precisava de algo mais, por isso ele instalou uma emissora de rádio católica. Olha que coincidência. Hoje também aqui do Vatican News, da Santa Sé, hoje também iniciou a rádio, que vai ter nas celebrações. Né, para os sacerdotes que não conseguem entrar no jogo, também vão poder celebrar, né? Então, hoje também, por coincidência, foi construída a rádio católica, né? Emissora de rádio católica. Chegou a estender suas atividades apostólicas até o Japão, né? Isso que é muito importante, onde a gente não consegue ir andando, né? Então, vocês que estão na sua casa vendo essa homilia, né? Vocês estão na sua casa, né? Chegando, então, essa é a barreira que é transpassada, né, pela evangelização pelas redes sociais, pela internet, né? O Japão, pela rádio, seu objetivo era conquistar o mundo inteiro para Cristo por meio de Maria Imaculada, mas teve de voltar para a Polônia e cuidar da direção do seminário, da formação dos novos religiosos, quando a Segunda Guerra Mundial estava começando. Né? Em 1939, as tropas nazistas tomaram a Polônia, o padre Kolbe foi preso 2 vezes. A última e definitiva foi em 1941, quando ele foi enviado para o campo de concentração, em Auschwitz. Acho que a gente já ficou sabendo disso, né? Em agosto de 1941, quando o prisioneiro fugiu do campo, como punição, foram sorteados e condenados à morte outros 10 prisioneiros. Um deles, Francisco, o nome Francisco, né, começou a chorar em voz alta, e ele declarou que ele tinha mulher e filhos. Né? Acho que essa é a parte mais conhecida que a gente sabe do São Maximiliano Kolbe, né? Que ele deu a vida para que um pai de família, né, não morresse. Ele foi no lugar, né, desse pai. Né? Ele foi o prisioneiro número 16.670. Solicitou ao comandante para ir no seu lugar e ele concordou. E uma parte bonita também que fala, né, que eu não sei se aqui foi isso mesmo. Eles foram mortos numa sala por injeção venenosa, e o São Maximiliano ele foi animando as pessoas pela fé. Eu não tenho certeza se ele disse assim, ó, já, né, nós encontraremos com o nosso Salvador, né, Jesus. Em breve, aqueles que estavam assim, ao último momento da morte, né, e lembrou para eles do arrependimento, né, naquele momento, né, e deu essa esperança, né. A pessoa que tem esperança em Cristo, ela não teme a morte. Pelo contrário, como diziam vários santos, né, eu não morro, eu entro para a vida, né, Santa Teresinha dizia, né. Ou a viagem, tem uns santos que falam, eu estou nascendo para a vida, né, porque eu encontro com Deus, né, a segunda vida, né. Pelo contrário, né, é meio ruim de falar, mas falar, né, aqueles que vivem uma vida de morte, né, tem que temer a segunda morte, né. Então é bom às vezes a gente falar do inferno, lembrar que é um fogo que não se apaga, por quê? Porque Santo Agostinho dizia que é melhor conhecer o inferno em vida do que depois da morte. Então é bom a gente escutar, temer mesmo o fogo do inferno em vida, para a gente afastá-lo, né, e depois não ir para lá, né. De Satanás e seus anjos, né. As pessoas acham que Deus que fez o inferno, não, o inferno é para Satanás, seus anjos e quem o segue, né. Então, mas continuando aqui de São Maximiliano Kolbe, né? Era 14 de agosto de 1941, ele foi beatificado em 1971 e canonizado pelo Papa João Paulo II em 1982. O dia 14 de agosto foi incluído no calendário litúrgico da igreja agora para celebrar Maximiliano Kolbe, Maria Kolbe, que é o que a gente está celebrando hoje, a quem o Papa chamou de padroeiro do nosso difícil século XX. Olha só. Na cerimônia de canonização estava presente o sobrevivente, Francisco, olha só que bonito, o homem que ele salvou, né, deu a vida no lugar dele, dando testemunho do heroísmo daquele que se ofereceu para morrer no lugar. Então, diante dessa... Fico até um pouco emocionado aqui, né, com a gente que evangeliza por redes sociais, né, ver São Maximiliano Kolbe já fazendo isso na época dele, né. Um homem fundou revista, fundou rádio, revista para criança, revista em latim, e ainda pregava, dava aula no seminário, né, e ainda deu a vida e levou tantas pessoas para o céu, heroicamente, né. Então, muito semelhante à Virgem Maria, né, que ao primeiro chamado se colocou em prontidão, né, para ir para a sua prima Santa Isabel. Então, era alguém que trabalhava, né, trabalhava pelo reino dos céus, né. Muitas vezes, né, a gente fala assim, fala do reino dos céus, né, mas a gente às vezes não se movimenta, né. Fala-se muito de Deus, mas pouco se conversa com Deus e pouco age como Deus, né. Então, não vão ser as nossas palavras que irão nos salvar, serão os nossos atos, né. O quanto a gente amou a Cristo, o quanto que a gente viveu, né. E o que, né, como diz na outra homilia, né, a vida de São Maximiliano Kolbe tem a ver com a primeira leitura, né, o Salmo e a pequena, o Evangelho, né, mais curto, né. Na primeira leitura a gente vê que Josué, né, ele tinha, vou ser mais curto, né, após a morte de Moisés, Deus elegeu Josué para levar o povo até a Terra Prometida. E ali Josué fez meio que um pacto com o povo, falando assim, ou vocês cultuam o Deus verdadeiro, né, e abandonam todos os outros deuses, ou vocês escolhem os outros deuses, o que vocês querem. E todo o povo disse, nós cultuaremos o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, porque ele é o nosso Deus, e contou tudo, né, nos salvou, nos libertou do Egito e tal. E Josué, parece que ele sabia que o povo era um povo de, como a gente acabou de falar, que as palavras não nos salvam, né, a nossa boca, se a gente fala sim e o nosso agir fala não, a gente é mentiroso. Então,
o povo também falou isso. Não, nós adoraremos o Deus verdadeiro. E o que Josué fez? Ele escreveu tudo que o povo disse, falou para o povo, olha, vocês mesmos são testemunhas contra vocês. Vocês que estão prometendo diante de Deus que vão servi-lo, certo? Ele escreveu, né, no livro e colocou uma pedra para todo mundo ver de testemunho. Olha, essa pedra escutou as vossas palavras e as minhas também. Então, se a gente não viver aquilo que Deus pediu, essa pedra é testemunha. E Josué também falou uma frase ali que Deus, ele é bom, né? Ele é bom, mas se a gente o trair dizendo mentira, ele vai retirar esse bem e vai permitir que o mal chegue até nós. Então, vocês querem mesmo assim? Todo mundo falou, disse amém. Todo o povo disse amém. Calma só um minuto. Os problemas técnicos aqui. Amém. Bateria aqui, beleza. Bateria aqui da igreja. E o povo todo disse amém, né? E Josué se manteve firme, né? Josué se manteve firme. E no Salmo também, né? Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio, né? Deixa eu pegar aqui o Salmo para ver, né? Aqui. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Somente vós sois o Senhor sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. É um salmo de louvor, né? Que traduz também a vida, né? De São Maximiliano Kolbe, né? Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. É o que a vida de São Maximiliano Kolbe foi, né? Muitas vezes, né? A gente quer falar de uma coisa, só que o nosso coração parece que não vive. E muito pelo contrário, quando o nosso coração está cheio de uma coisa, parece que a gente nunca se esgota de falar, né? Porque está dentro de nós, né? Então, olha o que São Maximiliano Kolbe fez, né? É revista, é seminário, é revista infantil, revista em latim, no campo de concentração da vida, né? E isso é muito importante, porque a gente vê uma coisa, né? Podia até ser também que o São Maximiliano Kolbe fosse um evangelista, né? Fizesse revista, fizesse rádio, fizesse tanta coisa. Mas ali diante da vida do rapaz, ele ficasse na dele, né? Muito pelo contrário. Ele doou a vida, né? A família não perder o pai, ele falou, eu entrego minha vida no lugar para salvar outro, né? Como Jesus falou, né? Só é amigo verdadeiro, né? Aquele que dá a vida, né? Aquele que ama de verdade. E no Evangelho, Jesus fala que as criancinhas, né? Deixe vir a minhas criancinhas, deixa eu ler aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 13. Foram então apresentadas a Jesus algumas criancinhas, para que pusesse as mãos sobre elas e orassem. Os discípulos, porém, as afastaram. Disse Jesus, deixa vir a mim essas criancinhas, e não impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. E depois de impor-lhe as mãos, continuou o seu caminho. Né? Pediu ao Espírito Santo para explicar bem essas palavras, né, do Senhor. O Senhor orou pelas crianças, né? O Senhor chamou, e os discípulos não queriam deixar, né? Muitas vezes, os simples não são permitidos chegar perto de Cristo porque são simples. Às vezes acontece muito, né? Muitos são impedidos, como aconteceu nesse caso. Os discípulos do Senhor, né? Que eles eram, né, não, nós somos escolhidos, tal. Não, o que Jesus tem a ver com criança? Não, tira esses falando meio chulo, tira esses pirralhos de perto de mim, né? De perto do Senhor. E Jesus, pelo contrário, falou para os discípulos, não impeçais essas crianças de vir a mim, porque o reino dos céus é delas. Então, imagina o que aconteceu no coração dos apóstolos, né? Mas como assim? O reino dos céus é das crianças, mas criança não é inteligente, né? Criança não é culta, criança não leu Catena Áurea, criança não sabe falar latim, né? Criança não é da verdadeira igreja, criança, né? Criança não sabe os mandamentos de cor. Então, o que Jesus fala? Que o reino dos céus é daquele que tem o coração de criança, que acredita no Senhor, né? Jesus nunca falou que a Bíblia é para quem decorou ela de cor, ou para quem é mais culto, né? Ou para quem sabe todas as coisas. Não. O reino dos céus é para aquele que vive as Escrituras, né? Como as criancinhas que acreditam nas Escrituras, né? Na verdade, né? Então, às vezes, como pode acontecer ali, né? O simples, né? Que às vezes você pode estar ouvindo, já pode ter acontecido com você, né? Na sua paróquia, na sua igreja, você por ser mais simples, você ser impedido de fazer algumas coisas, né? E isso machucar o coração. Mas o que eu tenho para dizer para encerrar aqui, né? Não deixe essa tristeza machucar o seu coração. Porque Jesus falou, vinde a mim as criancinhas. E o que Jesus fez? Rezou. Então é o que a gente pede agora, que Jesus, ele reze. Padre Mateus, estou terminando aqui. Pode voltar aqui, voltar. Que o Senhor Jesus, né, que para Deus não tem parede, ele toque no seu coração, toque também no meu coração, para que todas as vezes que tenham machucado de pessoas que não foi a vontade de Deus, como os discípulos ali, né, com certeza eles não queriam impedir as criancinhas, né, machucá-las, o sentimento delas, mas eles impediram elas, né, e isso pode ter, às vezes, frustrado, e algumas pessoas também podem até, às vezes, querer abandonar Jesus por causa dessa atitude. Mas Jesus, ele fala diferente, olha, vem até mim, né, como um coração de criança, né, e também Deus não exclui ninguém, nem chama ninguém, nem, como é que fala, nem dispensa ninguém, né. Então Jesus impôs-lhes as mãos e continuou o seu caminho. Então nessa celebração, né, que as mãos de Jesus, né, que está no sacrário, né, que está na Eucaristia,
que está ali desenhado na cruz, toque o seu e o meu coração, né? Que toda essa dor que possa ter ficado por uma machucadura dentro da igreja, né? Seja curada agora, né? E a gente possa olhar para Jesus e fazer um ato muito maior, amar essas pessoas que nos impediram de estar com Jesus, porque o Senhor nos chamou, né? Jesus corrigiu os apóstolos e corrigiu os discípulos. Então hoje a gente pede a intercessão de São Maximiliano Kolbe, né? Para a evangelização e pedir para Deus hoje esse coração de criança, né? Mas como a gente veio falando nessa leitura, não basta a gente pedir e não agir, não basta a gente falar e não viver. Então, que as nossas palavras sejam mais as nossas ações, né? Porque quando acabar essa celebração, né? Eu aqui, o Diácono Lucas, eu vou voltar para minha casa e ali vai mostrar quem que é o verdadeiro, né? Diácono Lucas. Se tudo que eu falei aqui na homilia, como eu estou vendo aqui no meio de vocês, se valeu a pena, ou se eu fui como povo diante de Josué. Senhor, aqui na igreja eu te sirvo, mas lá na minha casa é outro Deus que eu sirvo, né? Então que o Senhor, depois dessa celebração, entre na nossa casa, entre na nossa vida, na nossa família, né? E a gente possa agir como Jesus, né? Com a sabedoria dele e ainda mais unido à Virgem Maria e o São Maximiliano Kolbe também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.